Fala galera, beleza? Gutão na área, voltando aqui pra gente continuar corrigindo a prova do IF do vestibular 2019.2. Provinha de física, olha a questão 29, questão maneiríssima que foi cobrada na prova. Ao encher um pneu de bicicleta, aumentamos a pressão no seu interior devido ao acréscimo de ar. Supondo que ao encher o pneu, a temperatura de 27 graus Celsius e o volume de 4 vezes 10 a menos 3 no metro cúbico são constantes e que o ar no seu interior se comporta como um gás ideal. Quantos mols de ar é necessário adicionar ao interior do pneu para aumentar a pressão de 21 para 27 kPa? Queridos, vejam bem, quando ele fala, o comando da questão está justamente em você entender que ele quer a variação do número de mols. Quantos mols a mais eu preciso para atingir a variação de pressão equivalente a 6 kPa, de 21 para 27, tudo bem? Só que ele faz isso sob temperatura e volume constante. Só tomam cuidado, toda vez que eu falo em estudo dos gases, toda vez que eu falo em termodinâmica, a temperatura tem que estar sempre medindo na escala absoluta, sempre medindo na escala Kelvin. Então 27 graus Celsius, somo 273, chego a 300 Kelvin. Lembrando que essas duas medidas são medidas constantes, segundo ele. Perfeito. E como é que eu vou achar a variação do número de mols? Preste atenção. A variação do número de mols, ela vai estar associada à variação da pressão. Se lembrarmos da equação de estado do gás ou a equação de Clapeyron, pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Se você olhar para essa equação, todos os fatores que estão circulados aqui de verde, volume, constante e temperatura, não sofrem variação. Logo, o lado direito da igualdade só pode mudar quando mudar o número de mols, bem como o lado esquerdo só pode mudar a pressão. Daí você tira a relação de que pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Queridos, eu vou mudar a pressão se eu mudar o número de mols. O fator que eu mudar o número de mols, a proporção que eu mudar o número de mols, é justamente da variação de pressão. E aí você vai fazer o seguinte, a variação de pressão, então, vezes o volume, é igual a variação do número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Porque tu está garantindo que esse cara está variando proporcionalmente a esse cara aqui. Escreve a equação de novo, variando os dois termos. Isso quando os caras são diretamente proporcionais. Se eu tivesse variação do volume, se eu tivesse variação da temperatura, eu já não poderia fazer assim. Tá ok? Então vamos lá. A variação de pressão vai ser 27 menos 21, isso vezes 10 ao cubo, vezes o volume. Volume 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3, igual a variação do número de mols que tu precisa, vezes a constante dos gases, que vale 8, foi dada da questão. Já no sistema internacional, bonitaço. Vezes a temperatura, 300. Tudo bem? Aqui a gente passa o cerol fininho, 10 a terceira com 10 a menos 3, daria 10 elevado a 0, que é 1. 27 menos 21, 6, vezes 4, igual a variação do número de mols vezes 2.400. Tudo bem? Então, 6 vezes 4, 24. 2.400 está aqui multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Isso é igual à variação do nosso número de mols. Variação do número de mols, portanto, igual a 0,01 mols. Letra A. Show de bola? Questãozinha maneira. Obviamente, você poderia fazer pela transformação gasosa, mas toma cuidado, porque normalmente quando o pessoal fala em transformação gasosa, trabalha-se PVT Povotó. No caso, isso é um caso particular. Eu estou desprezando o número de mols aí, eu não acharia minha resposta. Eu teria que fazer PV sobre NT, PV sobre NT. Acha a relação entre os números de mols e dali depois você faz um sisteminha, né, com a variação do número de mols, delta N é o N final menos o N inicial. Valeu, galera, se liga que vem a próxima questão. Tamo junto. Fala, galera, beleza? Gutão na área, passando aqui para corrigir a questão de número 30 do vestibular 2019.2 do IF. Questãozinha de física maravilhosa para você. Olha só, questão 30. Maria não gosta de tomar leite gelado, por isso ela retirou 250 gramas de leite da geladeira e colocou para esquentar no fogão. Ela se distraiu com o celular e deixou o leite ferver, mas não chegou a evaporar. Como ela também não gosta de leite muito quente, teve a ideia de colocar um pedaço de gelo para diminuir a sua temperatura. Supondo
que a única troca de calor que ocorre é entre o leite e o gelo, que o leite não perdeu massa em todo o processo e que a temperatura do leite e do gelo antes da mistura são respectivamente 90 e 0 graus Celsius, qual é aproximadamente a massa de gelo que Maria adicionará ao leite para que sua temperatura seja 40 graus Celsius? Galera, o que acontece? Tem dois pontos muito importantes para você analisar nessa questão antes de começar a fazer. Tirar o comando da questão eu sempre digo que é importante. O cara está em equilíbrio térmico. Se está em equilíbrio térmico, a gente sabe que a somatória do calor do sistema tem que ser zero. Não pode haver mais troca de calor, pois os corpos atingiram o mesmo grau de agitação, portanto a mesma temperatura. Ok? Segundo momento, só a troca de calor entre o gelo e o leite. Não há perda para o meio externo e o leite não vaporiza, portanto a massa do leite é constante e a troca de calor acontece apenas entre os dois. Leite mais gelo, o calor trocado entre eles tem que dar zero no final. Um ganha, o outro perde. Perfeito? Ele me deu os calores específicos do gelo, da água, do leite e o latente específico, o calor específico latente de fusão do gelo. O que acontece? O gelo já está a 0 graus Celsius. Logo, qualquer calor que ele receba vai promover a mudança de estado físico. Por isso ele me fala de calor latente de fusão. Então eu tenho que pensar que o primeiro calor que o gelo receber do leite vai ser para ele passar do estado sólido para o estado líquido. E somente depois é que a temperatura dele vai subir até 40 graus Celsius. Portanto, eu primeiro tenho calor latente de fusão para o gelo, eu vou transformar ele em água a 0 graus Celsius e depois eu vou aumentar a temperatura dele até 40 graus Celsius. Enquanto isso, o leite está perdendo calor para o gelo. Vamos lá? Eu tenho 250 gramas de gelo, eu quero saber qual é a massa de gelo, e nós temos 250 gramas de leite, ok? Então vamos lá, substituindo os valores, a gente tem o seguinte: a massa de gelo, que é o que a gente precisa, vezes o calor específico latente da fusão, que é 80, foi dado no enunciado, mais a massa de água. Que massa de água que eu tenho? É a massa de gelo que derreteu. Então vou deixar aqui mg também. Vezes o calor específico da água. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Poxa, muito, mas está em Kelvin, não em Celsius. É a mesma coisa. Lembra que a variação de 1 Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin. Na escala, se você lembrar ponto de fusão e ebulição, em Celsius você tem 0 e 100, 273, 373. A proporção é de 100 para 100, portanto 1 para 1. Dá no mesmo, não faz diferença. Então, o gelo derretido que virou água, o calor específico igual a 1, e a variação de temperatura. Ele vai chegar no final a 40, partindo de 0. Lembra que essa água é o gelo que derreteu. Mais a massa de leite, que vale 250 gramas, como disse o enunciado. O calor específico do leite ele deu igualzinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius ou Kelvin, tanto faz. E a variação de temperatura. O gelo vai chegar a 40, menos a inicial dele, que era 90, segundo o enunciado. Isso no final tem que dar 0. Fique atento ao seguinte, pessoal. Sempre que a gente fala de equilíbrio térmico, é importante que as temperaturas finais sejam iguais. É justamente a temperatura de equilíbrio térmico. É isso que justifica o teu calor no final ser igual a 0. Não dá mole nisso. Então, fazendo as continhas, 80 vezes a massa de gelo, mais 40 vezes a massa de gelo, menos, né? Que aqui eu vou ficar com 40 menos 90, que dá 50, tudo bem? Menos 50 vezes 250 vai dar 12.500. Isso no final tem que dar 0. Correndo para o abraço, tu já está chamando o fiscal, 120 vezes a massa do gelo, 12.500 está aqui negativo, passou para o outro lado positivo. Levantou o braço, 12.500 dividido por 120, que vai dar de cabeça, massa do gelo, 104,1 gramas. Fiscal, acabei a prova, avisa ele que é a letra B, entrega seu cartão e fala para ele que a física é linda. Questão maneiraça, top, para você destruir os conceitos de calorimetria. Então, galera, tá aí a correção da prova. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Curta a nossa página,
curta a minha página pessoal que a gente vai desenrolar muito mais por aí. Tamo junto, aquele abraço, a física é linda, valeu!